Carl Sagan, na tese de doutorado dele, ele defende que exista vida nas nuvens de Vênus e de Júpiter. Porque tem uma camada de nuvem ali em Júpiter que você tem 1 atm, temperatura igual à temperatura da Terra, na casa dos 20 e poucos, 30 graus, e os elementos químicos que você precisa. Você tem água? CH4, você tem carbono, você tem água, você tem tudo ali para a vida. A tese de doutorado do Carl Sagan é vida nas nuvens de Vênus e nas nuvens de Júpiter. Tem até os desenhos aí, tem no Cosmos, mostra os desenhos que ele imaginava, como que seria a vida ali Legal, e tal. legal. Então tem isso aí. A atmosfera de Saturno, ela tem uma composição diferente. Então, se você pegar Saturno, ele é uma bolona de gás que se você jogar numa piscina vai ficar flutuando. Que a densidade é menor que a densidade da água. E Urano tem um negócio mais interessante ainda. O Urano, ele gira de lado, gira deitado. Ó, Como deita e assim? rola. Porque O eixo da na Terra, o formação, eixo dele é... o eixo, todos os planetas Até com o giram anel com um que certo aparece. ângulo aqui. Sim. A Terra 23,5, Marte é 24, os outros têm. Urano é 98 graus. Ele Caralho. gira deitado. Quando ele estava se formando, ele tomou vários impactos Tomou várias pedradas. e ele virou. E aí ele gira deitado. As imagens aí do James Webb de Urano são lindas, porque aí como ele gira deitado, e ele tem... e tem uma outra coisa também. Todos esses outros planetas aí, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm anéis. Todos eles têm anéis. É que o anel de Saturno é o mais famoso, mas Júpiter tem, Urano e Netuno. E o James Webb fotografou todos eles. Ó, Júpiter também, eu não sabia que Júpiter tem. também tem anel. Júpiter tem, é fininho, você só vê no infravermelho. Você não consegue ver na luz interessante. visível. Com os telescópios que, até onde eu lembro, né? Por exemplo, a potência dos telescópios que o Galileu tinha, etc, não daria pra ver Urano e... Daria só até Saturno, né? Urano e Netuno não daria pra ver. Telescópio amador, cara, você vai ver ele, Urano e Netuno, você vai ver umas duas bolinhas meio azuladas, azul esverdeado, assim. Vai depender muito da qualidade ótica do seu telescópio pra você ver. Não é fácil de ver. Os grandes telescópios vêm, né? Esses grandes aí que a gente tem, os de 10 metros que tem hoje, que o pessoal vê. Mas os amadores é difícil. Você vai ver uma bolinha ali e não vai ver nada. Nada no planeta, porque ele é só atmosfera. E diferente de Júpiter... Agora, Júpiter é legal de ver no telescópio. Porque Júpiter tem as tempestades. Tudo aquilo lá que você está vendo são tempestades. E tem uma muito famosa que é a chamada Grande Mancha Vermelha. E o período de rotação de Júpiter é de 10 horas. Isso quer dizer o quê? Se você começar a ver Júpiter de noite, durante uma noite inteira, você vê Júpiter dar uma volta. Entendeu? Legal. Então você vê a mancha vermelha passando. Por isso que é legal você ver as luas de Júpiter durante a noite, que você vê elas dançando na frente do planeta, do lado e tal. Júpiter é muito legal, cara. É muito legal mesmo. E no caso, essa mancha vermelha, ela tem o quê? 300 anos? Uma coisa assim, ela não é tão antigona, né? Galileu, se olhasse pra Júpiter, não tinha aquela mancha ainda. Isso é uma da... Então, mas aí que tá. O pessoal deu uma revisada e parece que ela é vamos dizer assim, parece que ela é mais nova até, entendeu? Porque tem umas observações que o pessoal via algo ali que parecia a mancha vermelha, mas aí foram estudar e viram que não era a mancha vermelha. Mas é uma tempestade que tem uns 300 anos, mas mesmo assim, imagina uma tempestade durar 300 anos, cara. Não, mas é que eu achei muito louco, assim, os primeiros astrônomos viram Júpiter e não tinha aquela mancha. Sim, de repente ela apareceu. Apareceu. E aí, Exatamente, tipo, gente, mas o que aconteceu com o Júpiter? Porque quando eu era criança, sempre tinha aquela mancha em Júpiter quando desenhavam Júpiter. E ela tá desaparecendo. Desapareceu. Ela já tá diminuindo. sumindo, faz Ela tá sentido, né? diminuindo. Ela tá diminuindo. Quando será o próximo Halley? Próximo Halley, 2061. 61. Quem é que vai estar vivo aí que tá Não, assistindo? eu espero estar vivo também, velho, mais vivo, né? né? 61. 2061, eu não sei, 2061, daqui 40 vai tá anos. Então vamos lá. Quando o Halley passou em 86, foi uma frustração Foi mundial. broxante. Foi uma frustração mundial. Falaram que ia ver, não vi nada e tal. Cometa, eu brinco que cometas são os gatos da astronomia. Porque eles são totalmente imprevisíveis, cara. Às vezes, os astrônomos começam a observar um cometa e falam: você pode ver que vocês vão ver isso em qualquer ano, você vai ver. Agora vem o cometa do ano, o cometa do século. Agora é o cometa que você vai ver de dia. Tem o pessoal que chega a falar até isso. O que acontece com o cometa? O cometa, ele é uma bola de gelo suja, que a gente fala. Isso é um cometa. Ele vem vindo pelo sistema solar. Não sei o quê. Quando tá chegando perto do Sol, começa a formar a cauda dele. Vai ter um momento que ele vai virar a esquina. Ele vai dar a volta no Sol. Atração, gravidade. Isso. E nesse momento, várias coisas podem acontecer. Por exemplo,
Pode ser que na hora que ele virar, a gente chama que a cauda explode lindamente. Aí vira um cometa maravilhoso. Por exemplo, 2011 teve um cometa que ninguém falava dele, chamado Lovejoy, cara. A cauda dele ficou gigante no céu, gigantesca. Muita gente pensava que era a invasão alienígena. E falava, caramba, o que eu tô vendo? Eu falei, cara, aproveita, você tá vendo um dos melhores cometas dos últimos anos aí. Melhor que o Halley. Muito melhor que o Halley. E ninguém esperava, porque quando ele virou a esquina, a cauda dele ficou linda. Em 1997, teve o melhor cometa do tempo recente, chamado Hale-Bopp. Você via esse cometa de dia, cara. Você via ele de dia. Ele era tão bonito no céu, porque cometa, ele se move, né? Uhum. Só que você, durante uma noite, é muito difícil você ver o movimento do cometa. Normalmente você vê o cometa aqui, aí você vai ver no outro dia ele tá um pouquinho para baixo, no outro dia. O Hale-Bopp, ele era tão impressionante que durante a noite você conseguia perceber o movimento dele. Mas telescópio ou olho nu? A olho nu. Não, eu acho que eu lembro de ter visto o Hale-Bopp. Muita gente viu o Hale-Bopp. Aqui no Brasil ele foi excelente. Eu fui lá no Observatório de Piracicaba ver o Hale-Bopp. Lindo no céu, cara. Foi pouco falado, porque ele não tinha a fama do Halley. Qual o problema do Hale-Bopp? Ele vai voltar só daqui 80 mil anos, entendeu? Então, por exemplo, às vezes é um cometa que você fala assim, poxa, esse cometa vai ser o cometa do século. Na hora que ele chega perto do Sol, ele se quebra em vários pedaços. Ou derrete inteiro. Ou ele se quebra mesmo. Então tava vindo um cometa agora, que o pessoal tava até com esperança, foram observar o cometa, ele estava todo arrebentado, em vários pedacinhos. Aí acabou, cara, acabou a esperança. A gente teve cometa Leonard o ano passado, o New Wise, que foi um cometa legal de ver, o Lovejoy de 2011, esse aí que ficou lindo, a cauda dele ficou linda no céu. Muita gente viu, o Hale-Bopp, muita gente viu. Então, o lance de cometa você tem que ficar acompanhando o que os astrônomos vão falando. E aí pode ser que tenha. E eu dou até uma dica aí, tem como você tirar foto do cometa sem ver o cometa. Isso é que é legal. Por exemplo, o Leonard, que foi um cometa muito interessante que passou o ano passado, dificilmente a gente via ele no céu. Mas você sabia onde ele estava. A região do céu onde ele estava. O que você fazia? Pegava a câmera, punha ela aqui, dava ali uns 2 minutinhos de exposição, ou 40 segundos de exposição. Na hora que você ia ver a imagem, tava lá o cometa bonitão. Então você registrou o cometa, mas você não viu ele a olho nu. Então o cometa acontece essas coisas. O lance do Halley é o que eu falei. Na época, os astrônomos sabiam que ia flopar total. Só que não tinha a divulgação que a gente tem hoje, né? Primeiro, ele é considerado P1/Halley. O que quer dizer esse nome do cometa? Ele foi o primeiro cometa periódico a ser descoberto pelo Edmund Halley. Que, infelizmente, ele descobriu, só que ele não viu. Porque ele calculou o Halley, ele sabia quando o Halley ia passar de novo, mas antes do Halley passar, ele morreu. A astronomia tem dessas histórias em 1910, isso. Ou depois? Não, mas muito antes. 1700, muito antes. Sei lá quando o Edmund Halley fez isso. Então, dizem que naquela pintura dos Três Reis Magos, aquilo que tá ali é o cometa Halley. Tanto que a sonda que estudou o Halley de perto é chamada sonda Giotto. Que o Giotto é o cara que pintou aquele quadro dos Três Reis Magos. Que legal. Entendeu? Existe hoje uma dúvida, quem estuda isso tem uma dúvida se era o Halley, se não era, mas se você vê o quadro, você vai ver que ele põe uma estrela com uma cauda. Muita gente acha que aquilo lá é o Halley. Então o Halley, ao longo da história, ele tem muita coisa que foi deixando ele famoso. Tem toda uma mística. E cometa tem isso. Às vezes aparece um cometa, antigamente era relacionado à morte de rei, a início de guerra, a fim de guerra, igual eclipse. Eclipse, cometa, esses eventos assim, né? Mau presságio. Então o pessoal não gostava. Ou bom presságio, tipo o nascimento de Jesus. É ligado à passagem do Halley, entendeu? Tem uma vertente muito grande que fala que aquele ali é o Halley, entendeu? Então, cometa aí. Depois teve o Edmund Halley, que fez o cálculo e morreu antes de ver o cometa que também é místico, que também gera essa mística, né? O cara calculou e não conseguiu ver. E aí, 1910, né, cara? Que aí falam que o Halley ocupava metade do céu, a Terra passou dentro da cauda do cometa. Que louco isso. Cara, isso é louco, hein? O Halley, o cometa ocupa metade do céu, velho. Procurem aí, Halley, 1910. Mas preto e branca, né? Meio zoada a foto, né? Não, meio zoada, mas cometa é preto e branco, cara. Você vai ver que cor que você quer ver o cometa, é assim. As coisas ele ocupava metade do céu, a Terra passou dentro da cauda dele. Aí já vinha o mau presságio do cometa. Nossa, a Terra vai passar dentro da cauda do cometa. Aí
a gente não entendia muito bem de cometa, pensava que cometa tinha cianeto na cauda. Nossa, ia matar todo mundo. Ia matar todo mundo. Aí começaram a vender máscara de gás. E foi todo mundo, tem fotos assim de todo mundo com máscara de gás vendo cometa. Porque até então, era o desconhecimento que a gente tinha na época, né? Sim. Mas... E aí veio 86. Porque o Halley passa a cada 76 anos. Uhum. Então... E isso é uma outra coisa legal dele. Ele é um dos cometas que uma pessoa pode ver 2 vezes na vida. Né? Eu espero ver 2 vezes. Se ela foi jovem o suficiente na primeira... Na primeira ela consegue ver. Então, meu avô, eu lembro, meu avô viu 2 vezes. Que em 1910 ele tinha 10 aninhos, depois ele era consciente e tal. Então, mas cometa tem isso, cara. A gente nunca sabe o que vai acontecer com ele. Pode ser que a próxima passagem do Halley seja maravilhosa. Pode ser que seja pior. E pode ser que daqui 2 passagens do Halley, que não é nada na história do universo, na nossa vida, infelizmente ele seja maravilhoso. Então daqui 3 gerações vai ver o Halley bonito no céu. Ou pode ter um outro desconhecido que fique muito apareça. mais bonito, como você falou antes. Exatamente. Tem muitos, assim, planetas que passam próximo da Terra? Cometas, cara, muito. É muito cometa. Então, tem cometas que o período deles é 8 mil anos. Mas que podem ser visíveis. Visíveis. Sim, todo mês vai ter um? Cara, basicamente todo mês. Agora tem um no céu aí, que tem um nome tudo. Cometa tem uns nomes esquisitos, porque é o nome de quem descobre. E muito japonês descobre cometa. Japonês, cara, eles são especialistas em descobrir cometa. Tá. Eles ficam lá com o telescópio e tal. Aqui no Brasil tem o Cristóvão, que é um descobridor de cometa também. E hoje tem esses grandes telescópios que eles são dedicados a descobrir cometa também. Então... Tem um que chama A3 aí, que o pessoal tá falando que vai ser legal. Só que calma, pessoal, porque tem que ir acompanhando. Tá? Mas essa busca por cometa hoje, porque hoje a gente entende que é um cometa, já tem dado, coletou e tudo mais. Ela faz algum sentido científico no levantamento de informação? Ou ela só esse negócio de, eu gosto de cometa, vou ver cometa e é sobre cometa? Não sei se a minha pergunta fez sentido. Faz sentido. Tem coisa para descobrir ainda em relação a cometa? Tem coisa, porque você descobrir um cometa legal, que vai passar perto e tal, você aciona os grandes observatórios, eles põem um espectrógrafo ali e vão estudar a química do cometa. As grandes dúvidas que a gente tem é qual é a origem da água na Terra. A gente não sabe como que a água surgiu na Terra. Existem várias hipóteses. Uma delas é que a água veio do cometa. Quando a gente estuda o espectro do cometa, a gente descobriu que a água do cometa é uma água pesada, com deutério. E aí? Então pode ser que... Mas, aí da onde que veio a água? Aí você começa a estudar asteroide. Aí você vê que a água do asteroide é mais parecida. Só que se você fizer a conta de asteroide, não fecha a quantidade de água que tem na Terra. Então, uma parte da água pode sim ter vindo de cometa. Então tem várias coisas. Então o pessoal hoje estuda muito cometa pra isso, cara. É que o trítio não é radioativo, né? Ele não deixa de ser trítio, deutério, essas coisas. Ele não deixa, né? Ele não fica variando, né? Isso é um dos mistérios do planeta. A água do planeta Terra, de onde veio. Não sabe. Hoje não tem um consenso. Toda essa quantidade de água, não é isso? Não, a Terra ela pode ter nascido molhada. Isso é uma das ideias. Pode ter vindo de asteroides, pode ter vindo de cometa. Então são essas as grandes... Não, e tem uma outra aí, me corrija se eu estiver enganado, né? Mas é porque isso daí me pegou, porque várias pessoas me mostraram pra jogar na minha cara, assim, quando a coisa, né? Porque falaram assim, existe não sei o que, mais água no interior da Terra, né? No magma, no manto, do que nos oceanos. E aí... O pessoal ficava mandando, olha aqui, ó pra onde foi a água do Noé, olha pra onde foi, não sei o que. O pessoal ficava mandando os negócios pra mim, pra encher meu saco. Aí, eu fui ler sobre isso, né? Pra falar, da onde que tem água no manto, né? E é molécula isolada. Isso. É cálculo por espaço, por área, mas na verdade são moléculas isoladas que se formam por quê? Porque tem hidrogênio e oxigênio. Isso. E aí elas se ligam. Então... E a rocha, quando a rocha tá em subducção... Aquela rocha, ela tem minerais hidratados também. E na hora que derrete, quebra o hidrogênio do oxigênio e aí depois ele junta de novo. se junta e vira água. E isso é uma coisa muito louca, porque será que isso não pode ser a maneira como a água surgiu na Terra? Pode ser também. Só tinha hidrogênio e oxigênio e, tipo, a quantidade ali É acabou... o lance da terra molhada que a gente fala, é a hipótese da terra molhada. Essa seria a hipótese da terra molhada. Ter nascido molhada. Entendeu? Entendi. Porque era muito magma no começo, né, e tal, era um oceano de magma. E aí, mas podia ser vapor.
Podia ter vapor de água. Podia Ao ter invés de também. ser. Isso Não aí. precisava estar líquida, né? Precisava estar Que líquido. o pessoal fala do comecinho do Arqueano, né? Que os Isso. oceanos formaram, Isso aí. né? É. Agora é bom deixar claro aqui, pessoal. Volume de água na Terra comparado ao planeta é mínimo. É ridículo. Por isso que a Terra é um planeta rochoso. Rochoso. E não o planeta água do... Quem que é? Ivan Lins? É. É. O pessoal vai falar agora o seguinte: mas 70% da superfície da Terra é água. Só que pega o volume da Terra, do Desde planeta. parte ao meio. Rocha pra todo Tem lado rocha. e Por uma isso que é camada rochoso. fininha de Agora, água na Europa, a superfície. lua de Júpiter, ela é um mundo oceânico que a gente chama. Porque além dos mundos gasosos e tal, hoje a gente tem os mundos oceânicos. Que aí a maior parte dele é o quê? Água. Mas até se Aí partir sim. ao meio e olhar, E olhar é no 80%, 70% água. nossa, Meu a água Deus. vai até lá embaixo. Até lá embaixo. Oceano de... Rapaz. Só que ela não. 300 Ela não vai, digamos assim, os ventos solares, qualquer outra coisa não leva embora porque a parte de fora é gelo. É né? gelo, é uma crosta Ah. de gelo que protege. Então é uma crosta de gelo de 40 quilômetros Nossa senhora. protegendo um oceano gigantesco. Então a Europa, por exemplo, é um 70% de água. Será que tem bichinho lá? Encélado. Pelo menos dá pra manter a temperatura mais estável, né? Mantém. Encélado, que é a lua de Saturno, a Cassini. Encélado é um objeto interessante, cara. Ele é crosta de gelo, oceano e um núcleo rochoso, pequenininho. Encélado tem 500 quilômetros de diâmetro, tá? Ele é muito pequeno, 500 quilômetros. Nesses 500 quilômetros, ele é Nossa. gelo, água e uma rochinha aqui no meio. Tá. Gente, Isso é Ah, titi, Encélado. titi. gente, como é que formou isso? Né? é Porque você Encélado, fica cara. pensando como é que formou, né? Porque Pequenininho, a capacidade gravitacional daquele nada. negocinho devia ser nada. boa É nenhuma, uma né? bolinha de quilômetros, gude, Pra né? poder Você dá- grudar, pra grudar tanto de peteleco. água assim. Só que ele foi capturado, né? Então, muito provavelmente, ele se formou longe, lá nos confins do sistema solar, Ah. veio passando, e aí Júpiter, que é uma força gravitacional muito grande, capturou ele e ele ficou ali, entendeu? Além disso, a crosta de gelo de Encélado tem um monte de fratura. E aí, o que acontece? Tem geysers, que a gente chama. E a Cassini, essa sonda aí, ela conseguiu passar no meio desses geysers aqui. Passa no meio da fumaça no meio mesmo. da fumaça. Ela passou no meio da fumaça. Então tem calor lá dentro. Tem. Porque aí que eu ia chegar. Ela descobriu que nessa rochinha aqui, a gente tem as fontes hidrotermais, as fumarolinhas. Em Encélado tem um negócio muito legal. O dia que a NASA anunciou isso, a imagem que a NASA colocou na conferência de imprensa, o cara colocou uns camarãozinhos do lado. Uns krill. Sabe krill? Colocou do lado ali. Ah, E aí o o cara cavucou a... E o cara falou, um dia nós vamos comer camarão em Encélado. Peraí, mas ele fez uma montagem. Ele fez uma Pra montagem. brincar que Isso. essa Qual é, sonda- qual é a espessura do gelo no caso de Encélado? Cara, a Encélado é tudo meio diminuto, né? Mas eu acho que ele tem uns 15, 20 quilômetros de gelo. Ah, nossa, tá. Encélado tem tudo pra vir. Por quê? Vamos lá. Quando a Cassini passou nessa fumaça aí, ela detectou todos os elementos pra vida, os chontos lá que a gente fala. Aham. Tem todos, os 6 tem lá. Tem água e tem energia. Encélado é hoje o maior, assim, vamos dizer assim, candidato a ter A ter algum vida. tipo de vida. Mas essa sonda não detectou nada, não? Ela Não, porque ela não estava preparada. Porque aí pra Ah, detectar ela não vida, foi feita pra detectar a vida. Exatamente. Você tem que agora, qual que é a ideia? É construir uma sonda com um equipamento para detectar algum tipo ou de bioassinatura ou de algo desse tipo. Europa, que aí é a lua de Júpiter. Aí a Europa é um pouco maior e tal. Provavelmente tem a mesma situação, com fumarola também. Ah, tem fumarola. Todo mundo acha que tem fumarola, tem oceano, tem crosta também. E também é um dos grandes candidatos a ter. Agora, a Europa, nós temos uma missão da Agência Espacial Europeia que está indo para lá, chama JUICE, o nome dela. E uma da NASA que vai agora em outubro, que chama Europa Clipper. E a Europa Clipper está levando um equipamento que pode detectar se tem condições da vida ter se desenvolvido em Europa. E aí, se encontrar que teve condições, a ideia depois é mandar uma aí para detectar. E a Europa Clipper, o projeto inicial dela era levar uma furadeira. Pousar e ia furar. E depois viram que isso aí ia ser muita loucura. Vamos deixar só orbitar primeiro, depois a gente pousa. Muita loucura porque Vamos com muito calma. Cara, difícil é de muito dar difícil, certo. né? Porque você não sabe onde você vai pousar ali em Europa e tal, né? E vai que você pousa num lugar que não é 30 km, é 60 km. E aí fica de conselho aqui pra galera, Europa Report. Quem já viu o filme? O que é isso? Nunca viram o filme Europa Report? Não. Puta, eu não me lembro. Vejam Europa Report, Que que filme é esse? conta a história de uma missão da NASA
que vai para a Europa para encontrar vida. É uma ficção É uma ficção Mas sensacional. tripulada. Tripulada. Ah, óbvio, É né? Tem americano? que ser, né? Pra dizer. americano o filme? Americano. Agora esse Mudaram negócio um da água planeta aqui, só inteiro. pra falar um negócio pro pessoal, que Ah. quando a gente fala de água e até de petróleo, a gente fala assim, tem um reservatório de água. Muita gente acha que lá embaixo da terra tem tipo uma caixa d'água cheia d'água. Mas não tem? E não é assim, pessoal, tá? A água, ela tá impregnada na rocha ali, tá? É rocha a rocha é úmida. como se fosse uma esponja, né? Aí você põe um canudinho ali e puxa a Nos água dela. lençóis freáticos, por Nos exemplo, lençóis é freáticos isso que é assim. acontece. Porque agora teve uma descoberta Que importante até por isso em Marte. que filtra. É, entre filtra aspas, porque né? você vai Acaba percolando no solo Exatamente. e aí Mas o vai pessoal filtrando. fala, o aquífero Guarani, o pessoal acha que embaixo ali tem Uma grande piscina. uma grande piscina de água. Que tá Não é flutuando, assim, né? não O é interior tá piscina, flutuando. não é Não piscina. tem Não um consegue lago, nadar um no lago aquífero gigante Guarani, né? embaixo da crosta? Não. Não tem. Isso é tudo na rocha. É terra úmida, É terra molhada, é isso aí. terra molhada. Isso aí. Tá. Sacane, vamos lá. James Webb, Grande James Webb. ele tá mudando muita coisa. Assim, ele tá tirando fotos que a gente não conhecia, né? Ele tá Sim. explorando lugares onde nunca tínhamos alcançado. Nunca. Quais são as últimas notícias que nós temos aí que nos encantam, que o James Webb está trazendo? Cara, James Webb tá sensacional, cara. Ele tá aí, né, fazendo todas essas grandes descobertas dele. Realmente tá vendo uma região do universo. O James Webb, cara, lembra que eu falei do telescópio? Telescópio, quando você compra um telescópio, tem um problema, que é o seguinte. Se você compra um telescópio bom para ver planeta, ele não vai ser bom para ver galáxia. Tem toda essa diferença. Faz sentido. Os telescópios, eles têm pouca versatilidade, que a gente chama. Tá. Então, assim, é difícil ter um telescópio que é bom pra tudo. Ele não é bom pra tudo. A principal coisa do James Webb é essa. Ele é versátil demais, cara. Ele observa o início lá do universo, ele observa galáxia em momento intermediário, ele observa planeta, asteroide com a mesma qualidade, os dados são impressionantes de qualquer região que você procura da astronomia. Ele vê no infravermelho, então a primeira coisa é essa, né? Ele não vê na luz visível. O James Webb ele foi feito assim justamente para explorar a parte mais distante do universo. Tá. Porque o universo está expandindo, à medida que o universo expande, os comprimentos de onda são levados para o vermelho do espectro que a gente chama. Então, para ver coisa distante, por que o Hubble não vê? Porque ele não vê no infravermelho, ele vê só no comecinho. O James Webb já consegue ver. Então, por exemplo, grandes descobertas aí recentes. Ele bateu o recorde da galáxia mais distante até hoje detectada. É dele. Qual a distância? A distância a gente mede em milhões de anos após o Big Bang. Tá. Entendeu? Então o pessoal coloca ali, ela tá mais ou menos uns 320, 350, tem um erro ali, né? Mas uns 300 e alguma coisa milhões de anos após o Big Bang. Que é isso foi há muito 13 tempo. bilhões de anos, mais ou menos. Mais ou menos a 13,4. Se o 13,4 bi. universo tiver 13,7, 7 seria é 13,4 bi. Então isso aí já é uma grande descoberta do James Webb. Ele foi feito para isso, para a gente chegar nas primeiras galáxias ali, tá? Ele tá descobrindo ali, às vezes tem mais galáxias do que a gente imaginava. Isso aí não é problema, pessoal, não é problema. Lá, o James Webb quebrou, o James Webb é contra os Big Banguistas, né? Meu Deus. O James Webb quebrou a cosmologia, olha aí o que ele tá descobrindo. Os astrônomos sabiam que o James Webb ia descobrir coisa ali que a gente nunca tinha visto, ó. Ia ter que ajustar o modelo. E tem que ajustar, isso aí não tem problema nenhum para isso. Então isso é uma grande descoberta. Agora, uma bem recente mesmo, tipo dessa semana, Opa, é a seguinte. break news. Breaking news mesmo. A cosmologia, o que é cosmologia, para o pessoal entender? Cosmologia é uma área da astronomia que estuda o universo como um todo. Como que ele nasceu? Será que foi no Big Bang? Você vê o universo astronômico? Tirando sarro da gente? Às vezes eu vejo. De vez em quando eu Toda vez que assisto. ele vai falar Big Bang, ele fala Gang Bang. Gangbang. Eu dou risada demais. O gangbang do universo. Então, a cosmologia estuda como que o universo nasceu, como que ele evoluiu e como que ele vai morrer ou o destino do universo. Muito bem. A gente descobriu que o universo está expandindo. Então, existe uma velocidade com a qual o universo expande. Aí o pessoal foi lá calcular essa velocidade.
Como que a gente calcula isso? A gente tem que observar alguma coisa. Tem que ter uma Tem referência. que ter uma referência. Vamos observar objetos que são muito bons para que tenha um brilho muito eficiente para a gente observar. Um desses objetos são as supernovas. Quando a supernova explode, ela brilha mais que uma galáxia inteira. Então ela tem um brilho muito bem definido. Beleza. Começamos a medir várias supernovas. Começamos a medir. Calculamos uma velocidade com a qual o universo se expande. A gente tem vários métodos para medir distância. A gente tem paralaxe, só que a paralaxe ela funciona até um certo ponto. Depois a gente tem que ter algum tipo de régua. E a supernova é uma boa régua, Tá. tá? Então o pessoal mediu a taxa de expansão do universo com a supernova. Deu um valor 70 quilômetros por segundo por megaparsec. O que quer dizer esse nome esquisito? A cada megaparsec do universo. O que é megaparsec? Megaparsec é uma medida de distância gigantesca, tá? Que são milhões de anos-luz. A cada megaparsec que você anda no universo, o universo ele expande a 70 km por segundo. Beleza? Muito bem. Só que não tem só esse jeito de medir distância. Tem vários outros. Tem um que usa um negócio que a gente chama que é a radiação cósmica de fundo. Que é o resquício do Big Bang. Quando você mede distância usando esse método, que é um outro método, e calcula a taxa de expansão do universo, era para dar 70. ou próximo. É. Não dá. Dá muito abaixo. Dá fora do que a gente chama de intervalo de confiança. Tá fora do erro. Que Dá você, fora do erro. Dá 67 km por segundo por megaparsec. A outra é 74, tá? É 74 e 67. São as duas medidas aqui. E isso criou-se uma confusão na cosmologia. A gente chama isso de crise da cosmologia. Ou o nome mais científico, tensão de Hubble. Por que tem esse nome? Porque esse valor que eu falei para vocês, 74, 67, é o valor de um parâmetro, que é o parâmetro Hubble. É o parâmetro que o Edwin Hubble calculou lá em 1929, observando galáxias e tal, virou esse parâmetro, que é o parâmetro que mede o quanto o universo, a taxa com a qual o universo se expande. Isso é uma crise, tem livros e mais livros sobre a tensão de Hubble, como que é e agora. Qual que é o problema disso? Pode ser que o modelo que a gente usa para definir o universo esteja todo errado. Todo errado. Que é o modelo Lambda-CDM. O que é Lambda-CDM? Lambda é energia escura, CDM é matéria escura. Pode ser que isso esteja totalmente errado. Pode ser que toda a física que a gente conhece esteja errada. Aí a gente teria que inventar uma outra física para explicar. Muito bem. Ficou esse problemão. Aí vai ser um chororô. Ficou esse problemão todo. Aí quem que veio? O James Webb. Opa! Aí o pessoal falou assim, beleza, o James Webb ele tem ali características observacionais diferentes. Aí o pessoal observou uma série de galáxias e falou assim, quer saber, vamos medir de outras maneiras de distância. Por que só essas duas? Vamos medir de outros jeitos. Tem um porquê dessas duas, tá? A supernova é algo que está próximo da gente. Então a gente chama de universo próximo. A CMB, que é a radiação cósmica de fundo, é algo do universo primordial. Tá. Isso quer dizer o quê? Que a gente está medindo uma distância quando o universo era novo e outra quando o universo é mais recente. Era para dar a mesma coisa porque o universo é uma coisa só. Só que deu muito diferente. Aí o pessoal começou a discutir, será que o universo expandia numa velocidade, depois mudou? Isso não faz muito sentido e tal. Começou toda essa confusão. O pessoal com o James Webb observaram aí 10 galáxias e observaram outras coisas nas galáxias. Eles falaram assim, não precisa ser só supernova, cara. Tem algumas estrelas que elas são bons marcadores também. Então ele observou 3 outros tipos de coisa. Um tipo de estrela que a gente chama de variável cefeida. É uma estrela que varia o brilho, e o brilho dela varia tão bem marcado que ela é uma boa régua pra gente ter. Observou um tipo de estrela que chama gigante vermelha, que também, no infravermelho do James Webb, ela é muito bem marcada. E observou uma outra estrela, que só o James Webb consegue observar, que a gente chama de estrela de carbono. À medida que vai acontecendo a fusão nuclear ali dentro da estrela, tal, ela vai perdendo os elementos, chega uma hora que ela vira uma estrela que ela queima carbono. Na luz visível a gente não vê. No infravermelho a gente vê bem.
quando observou e calculou a constante de Hubble, Com esses três, com esses novos três parâmetros, métodos, ele bateu perto da CMB, que é 64, é que isso? é o 67. Que é o 67. Ele bateu ali 69, 70 e tal. Então, o que se tem hoje, cara, é que o James Webb pode ter resolvido O conflito. a crise da cosmologia. A crise da cosmologia. Aí vai perguntar assim, e qual é o problema da supernova? Aí podem ter vários problemas. Pode ter problema de medida mesmo, entendeu? Então pode ter um erro que está associado ali que a gente não está conseguindo mapear ainda e o pessoal vai atrás. Mas hoje, isso aí saiu agora, terça-feira, o artigo do pessoal mostrando que o James Webb pode... Ah, mas aí então quer dizer que resolveu? Calma. Agora vão usar, vão observar mais. É sempre assim, né? Astronomia, você precisa de muitos dados. Eu falei que nós observamos 10 galáxias só. Agora eles vão observar muito mais e ver se comprova esse valor. Mas tudo indica que o James Webb vai resolver essa crise. Se ele fizer isso, cara, ele já se pagou aí pro mundo acadêmico, entendeu? Porque ele resolveu um grande problema. O problema é o seguinte, com a crise que tava, né? A gente chama de crise, mas não tem. Uma crise que tava, é meio sem saber em que universo que a gente vive. A gente não conhece o universo que a gente vive, cara. E aí o James Webb veio e falou, não, tá tudo aqui, tá tudo já... Até que a gente conhece. Até que a gente conhece bem. tava certo. Então essa é a grande descoberta Legal, do James legal. Webb aí dos últimos tempos, tá? Foi agora, terça-feira. Tem uma de coisa mais próxima que o James Webb também descobriu essa semana. Tem um asteroide que ele chama Psyche. Esse asteroide Psyche o pessoal já deve ter visto, ó, é o asteroide de quadrilhões de dólares e tal. Já viram isso? Pô, já é o asteroide feito que de ouro, não. Já, claro. Pessoal, é o asteroide todo de metal, que se ele chegar aqui na Terra, ele acaba com a pobreza e não sei o quê. O pessoal falava essas Não coisas. acaba porque vai inflacionar. Mas o pessoal fala isso. Acredita-se que ele é o núcleo de um planeta que não formou. Ó, O planeta estava se formando, não formou, virou aquele núcleo, tá vagando por aí. A gente mandou uma missão para lá. Resolveram apontar o James Webb para lá. Vamos ver o Psyche, que é esse asteroide, com o infravermelho e fazer o espectro dele. Descobriram uma grande quantidade de H2O e de hidroxila. o que é hidroxila? Hidroxila é o H livre ali, né? tá. Que pode misturar e virar água também. Isso quer dizer o quê, cara? Que o Psyche, que até então era o núcleo metálico, ele é um núcleo hidratado. Lembra que a gente falou que a Terra pode ter nascido molhada? O Psyche pode ser a resposta para isso e o James Webb é que tá resolvendo isso. Que privilégio que nós temos hoje, né? Não, a gente tem. Vai É uma ter. pena Carl Sagan não estar aqui, porque Isso é mesmo. nos últimos 30 anos, porra, tanta Bom, coisa. talvez também ia surgiu. morrer de desgosto em alguns aspectos, muito, né? isso com certeza. Essa também, né? Mas ia Talvez ajudar também, hein? a gente tenha que pensar como o Carl Sagan foi poupado. Não, porque aí ele não seria poupado. Não sei. Carl É que Sagan não seria a gente poupado. fica mal... Mas ele não é revoltado. O Neil deGrasse é mais revoltado que É verdade. E vem cá, tem algum lançamento que você tá aguardando com expectativa? temos. Qual? Starship Voo 5. Espero que exploda. Vai explodir, com certeza. Ah, Talvez por dia quê? 1º de setembro. 1º de setembro. Mas Já esse tá aí eu um não tempo vou. pra lançar, né? Já tá um tempo que Cara, eles ficam adiando, fica Não, mudando. esse aí até que não. Ele tá lançando um Starship a cada mais ou menos 2 meses. 2 a 3 meses. E por que que essa é tão aguardada? Cara, o Starship é o foguete que vai levar o ser humano pra Lua de novo. É ele que vai pousar na Lua. Se ele não ficar pronto, não vamos pra Lua. A Terra mandou um oi sumida. Basicamente Pra é Lua, isso, né? Então, ele tá lá pressionado, ele tem que fazer o negócio funcionar e tá indo. Hoje, as datas são as seguintes. A China fala que é antes de 2030. Tá. Ela não A ida tem uma deles. data. E a NASA fala que é setembro de 2026. Tá. Só que depende do Starship tá pronto. Nós já estamos... O que hoje não parece uma realidade. tá longe. Tá muito. Nós estamos em setembro de 2024. É muito 2 perto. aninhos. 2 2 aninhos. aninhos pra ele. Ele tem que fazer vários voos primeiro. Antes de colocar gente Depois nisso. ele tem que fazer vários voos para a Lua. Ah, Pra ainda saber se tem ele esse vai- etapa. Sem Claro. pousar na Lua. Sem pousar e depois pousando, né? Sim. Ah. E voltando. E voltando. Então, primeiro agora em setembro é o foguete que vai levar. É o foguete que levaria. Então, tá testando. Até protótipo ainda. O Para o pessoal protótipo do entender, lançamento. protótipo. O que ele vai fazer? Ele decola ali do Texas. Uhum.
Ele é formado por 2 pedaços, um de 50 metros, que é o que vai para a Lua depois no futuro, e o tanque que tem 70 metros. Ele já fez 4 voos. E agora, nesse 5º, esse tanque deve voltar e ser pego pelo braço da torre, porque isso é uma coisa fundamental para ir para a Lua. Para ir para a Lua não dá para ir de uma vez só. Vai ter que ser reabastecido em órbita. Então, quando for para a Lua, vai ser assim. O tanque volta, para na torre, vai ser reabastecido, vai de novo, Olha só. acopla no espaço e aí vai embora. Mas na década de 60 não foi assim. Qual que é a década de diferença? 60 Eu não foi não tenho a assim. menor ideia. A diferença é Primeiro é o jeito de ir pra Lua, Tá. entendeu? Lá na década de 60, construíram aquele monstruosidade. Que é o um Saturno absurdo. V, maravilhoso, entendeu? Ele decolava, ele tinha vários estágios, que essa é a diferença Sim. principal. Esse aí não tem vários estágios. Ele é só uma nave e um tanque embaixo, só isso. Então precisa reabastecer no caminho. Talvez nem seja um reabastecimento só, talvez 2. Isso aí o pessoal ainda tá estudando. Como é que o tanque vai fazer pra ir mais rápido do que a nave, pra poder chegar, pra compensar o... Não, vai mas seria rápido, pergunta, eu não tenho a menor ideia. né? Não, vai normal, vai normal. É que Mas aí ter uma vai encontrar, distância- uma hora vai encontrar? Vai Vai estar mais rápido que a Não, vai nave. encontrar não, né? Diz que vai, porque não encontrou Ele ainda. vai encontrar igual... É cobra que acasala, assim, Uhum. é igual cobra. Ele vai chegar um na barriga do outro aqui, ó. Vai grudar um na barriga do outro, vai transferir o combustível no espaço. Isso eles vão ter que testar ainda. Nunca foi testado. Nunca. E aí sim, aí Então, vai. setembro vai ser esse teste. Não, mas não, em 2026 nem a pau, Sérgio. Então, todo mundo acha que não. Então, vamos lá, cronograma. Setembro vai fazer isso. Ele vai voltar. Tá, O outro pedaço não vai pra lugar nenhum. Deve cair lá no Oceano Índico, igual caiu o 4. tá. Aí deve ter mais um voo esse ano, ainda em dezembro, que deve fazer a mesma coisa. O ano que vem, ele vai ter que começar a entrar em órbita com a nave. Que isso é fundamental. Não tripulado ainda. Não tripulado. Não tripulado ainda. Tripulação. Já tem- Depois, ele vai ter que levar essa nave pra perto da Lua. Pra perto, primeiro. Depois, ele vai ter que pousar a nave na Lua. Pra depois, então, levar o ser humano Mandar- pra Lua. Ah, ele pousa sem tripulado. Ele pousa essa primeira vez aí- não tripulada. É, até o pessoal entender como que é o esquema agora de ir pra Lua. Vai decolar a nave do Elon Musk aqui. Uhum. E do outro lado vai decolar a nave da NASA. O SLS com uma cápsula em cima onde estão os astronautas. Os Uhum. astronautas não estão aqui. A cápsula da NASA e o foguete do Elon Musk vão se encontrar no espaço. Os astronautas vão sair da cápsula, passar pro foguete Nossa, ficou de filme. e o foguete pousa na Lua. Mas por que sai cada um de um lado? Por que não sai tudo junto? Não, pode ser que saia do mesmo lugar. Ah, né? Eu ok. falo cada um do... É que são coisas separadas, tá? O foguete do Elon Musk, ele chama HLS, Tá. Human Landing System. Ele é feito para pousar na Lua. A cápsula da NASA é feita para levar os astronautas e trazer eles de volta para a Terra. Parecendo meio, como eu posso dizer assim, redundante isso daí. Qual é a lógica por trás de... Então vamos lá, qual é a lógica disso? Primeira lógica, claríssima. Reduzir custos da NASA. Ela está dividindo a ida para a Lua com uma empresa. Mas ela tá pagando parte disso. Parte, né? Mas é o plano da NASA, cara. Não. A NASA, ela não tem... a NASA ela tem um problema de orçamento gigantesco, cara. Gigantesco. Então, ela sozinha não conseguiria ir para a Lua. Aí ela abriu. Não é só a SpaceX, Não, não. sei. Blue Origin, todas estão envolvidas nisso. Porque a Blue Origin também vai para a Lua com a Blue Moon, que é uma outra nave também. Então, a primeira coisa é isso, é dividir esse custo, porque é muito caro levar o ser humano para muito caro. Então, o primeiro ponto é dividir. O segundo ponto é que essa nave da SpaceX... vamos lembrar qual que é a ideia hoje, né? Hoje não é igual na década de 60. Na década de 60 era só pousar e voltar. Uhum. Hoje não. Hoje é ficar lá. Então, a nave da SpaceX ela tem essa capacidade de se transformar num laboratório lá na Lua. Então, leva uma, leva outra, e à medida que você vai levando, você vai deixando algumas lá e você vai criando um laboratório. Porque os americanos, a China também, daqui a pouco eu falo da China. Os americanos, eles querem permanência contínua na Lua. Não é só bateu e voltou. Gente. Então é diferente. Estão levando um laboratório. Então a nave, para ser um laboratório, tem que ser uma nave grande. Por isso que é essa Starship Por isso que que a é gente chama. gigante. E aí do outro lado tem a China. A Plano dos China, chineses. ela tem também um plano
Só que o plano da China lembra muito mais o plano da década de 60. Tá. Então ela leva uma nave, uma cápsula e um módulo lunar junto. Aí vai chegar num determinado momento, o astronauta passa pro módulo lunar, desce, a nave fica orbitando, depois eles voltam e voltam pra Terra. Que é exatamente a mesma coisa da década de 60. Exatamente, que é o lance que a gente fala que a China copiou. Ela copiou o que funcionou. Hoje, se me perguntam assim, quem vai chegar primeiro, eu sinceramente não sei responder. Porque os Estados Unidos, aí qual que é o lance, né? Então vamos lá. No caso dos Estados Unidos, tem a questão de que, vamos supor que o Trump ganhe agora. Vamos supor, uma possibilidade que ele ganhe. Ele pode se tornar o único presidente na história que começou um programa lunar e terminou. Porque na década de 60 o programa começou com o Kennedy, mas terminou com o Nixon. Então o Trump pode entrar para a história com isso. Isso quer dizer o quê? Que na hora que começar a apertar, ele pode despejar grana infinita na NASA. Ele tem esse poder. Que foi o que aconteceu na década de 60. Que a Rússia ganhou claramente, mas perdeu a Lua. Não, sacane. A União Soviética ganhou a corrida espacial. Tava ganhando, e os Estados Unidos chegou na Lua, sacane. A União Soviética fez o jogo bonito. É que o problema é qual era o objetivo final. Mas eu tô brincando, continue. Mas é um paralelo à corrida espacial mesmo. Exatamente. Voltou a ser uma corrida tecnológica. A mesma coisa. Na década de 60, o que aconteceu foi isso. A União Soviética estava ganhando, o que o governo americano fez? Cara, é grana infinita. Entendeu? É igual a bomba atômica. Precisa de grana infinita. Dois momentos na ciência, né? Que teve grana infinita, bomba atômica e corrida espacial. Então, se o Trump ganha, pode ser que isso aí se realize, porque vai chegar num momento que ele vai falar, tá aqui, ó, façam. Grana não vai ser problema para vocês mais. E aí fica nisso. A China tem a grande vantagem, cara, de ser uma ditadura. Qual que é a vantagem? Planejamento de longo prazo. Os próximos 50 anos. Não vai Eles trocar. não né? dependem de problema político, de trocar um lado e outro, entrar. O problema da democracia é esse, né, cara? Começa um o negócio plano, anda de lado. depois O muda negócio anda de tudo. lado, cara. Porque aí vai entrar um lá, falar assim, o cara queria, a pirula, você queria ir pra Lua? Só pra você não ficar com É mérito, oposição. eu vou tirar isso, um plano que é o caso do Obama. Sim. O Obama foi isso. Os Estados Unidos tinha o plano de ir pra Lua. O Obama entrou como... O Obama, cara, é o seguinte, ó, anota que eu vou te falar. Se os Estados Unidos perder pra China, o Obama vai ser queimado em praça pública, cara. Vai ser queimado. Porque ele, no governo dele, ele inventou uma maluquice de minerar asteroide. Que era capturar um asteroide, trazer o asteroide pra perto da Terra e levar os astronautinha lá, e os astronautinha com picareta de geólogo Videogame. Gente. martelando. Isso aí aí foram atrasou. quantos anos? Todos os anos que ele ficou no 8 governo. anos. 8 anos de atraso. E, vamos dizer assim, pro americano médio, ele vai falar, cara, a culpa é do Obama, que a gente perdeu a corrida por causa do Obama. Porque se o Obama tivesse mantido o plano do Bush, Estaria 8 anos à frente. estaria já. 8 anos à frente, provavelmente já teria na Lua. Ele apostou nos programa Constellation, uns negócios nada a ver, que era tudo furada. Mas era a pira do Obama era minerar asteroide, cara. Era uma loucura. Isso era. Você acessa o site da NASA da época do Obama e você vê os desenhos, você fala, cara, isso aqui tava na cara que não ia acontecer, cara. Era uma rede. Você ia jogar uma rede no asteroide. Ia puxar o asteroide. Nossa, era Mas, pesca. é. Pesca de asteroide. Aí o Trump veio e falou, vamos pra Lua. Aí o Biden continuou o plano do Trump. Isso aí não mudou. Entendeu? Agora temos que ver o que vai acontecer nos próximos meses. É muito decisivo. Dentro da galera que acompanha o espaço, tem uma discussão muito grande com relação a isso. Mas mesmo assim, pensando que a Kamala Harris, que é a outra candidata, provavelmente continue o caminho do Biden, espera-se que... Mas pode ser que ela não tenha o ímpeto tão grande de tipo pra ela, cara, não importa. Se a China chegar primeiro, tá legal, China. Vocês chegaram, entendeu? Ela não tem esse Não ímpeto priorizar o negócio. de jogar grana infinita pra passar. Mas eles já foram na década de 60, deixa a China chegar primeiro, Não, sacane. pode até Fala ser lá que pra eles, pode deixa até ser que a lá. Kamala pense, mas o Trump nunca vai pensar assim. Deixa lá. O Trump nunca vai pensar assim, entendeu? Porque o Trump é doido. E esse é um ponto. Porque ele entra pra história, cara. Lidar com o ego Como da- ele entra pra história como o cara que começou e terminou um programa lunar, cara. Isso aí tem uma... Cara, tudo bem que tá velho já, mas isso aí vai estar no currículo do cara. Pra cima, apenas olhar pra cima já é muito maneiro,
né? O Jean, inclusive, tava me falando aí que tava desenrolando. Ele falou, cara, eu falei assim, cara, eu queria ter um telescópio. Ah, sim. Vou desenrolar isso aí pra vocês, já falei, ué. Então é contigo que ele tá desenrolando. Porque ele só falou pra mim, voltou assim, ó, tô desenrolando isso aí, foi o que voltou pra mim. Aí Vamos ter. vamos ter um telescópio. Porque, porra, é legal pra caralho lá pra cima, assim. Cara, é legal. O dia que você vê, eu falo pra todo mundo, cara. Porque, assim, telescópio tem o seguinte, cara. Primeiro, tem muita gente que se frustra. Não é mentira. Muita gente se frustra. Porque o que acontece hoje, a gente é invadido por essas imagens maravilhosas que você vê do céu. Você pensa que você vai meter o olho no telescópio e vai ver daquele jeito. Não é desse jeito que você vê. Entendeu? Então, por isso que muita gente pergunta assim, que telescópio que eu compro e tal. A primeira dica é, observe num telescópio primeiro, cara. Porque grande parcela dos telescópios que são comprados, eles viram cabide, a gente brinca. O cara deixa no canto e pendura a roupa ali pra secar. É isso que acontece. Mas também tem um problema, que, assim como em várias outras áreas no Brasil, também temos o problema da taxa do amor, né? Sim, telescópio é um instrumento mais simples, ele já é muito caro, entendeu? Ele já é bem caro, hoje infelizmente é assim, não tem como. Um telescópio maneiro para iniciante, que é muito foda, automático e tal, não sei o que, tu vai gastar ali $1.000, aí vai dar uns R$5.000. Vê quanto que custa aqui no Brasil, o mesmo telescópio, aí vai para 17, com 160% de imposto em cima. É o que acontece com tudo, né, cara? Com tudo. Mas tu compra e fazer de cabide, não. Né? Não, aí acaba que a gente tem só os telescópios mais ferradinhos, mais baratinhos, entendeu? Mas é que tudo é um... Como que eu vou dizer assim? Tudo é uma evolução, né? Você não quer começar também com o telescópio, mas eu sempre dou a dica, pessoal. Começa com o menorzinho, para você primeiro entender o que você vai conseguir ver no telescópio. E aí... Vamos supor, me frustrei, perdi R$3.000, 3.500, que é um telescópio desse aí, o que eu tenho ali no estúdio sem fim, eu entendeu? tô lembrei daquela zoeira aqui. Compra daquele de armarinho com Hubble, que tem a foto do Hubble, aí bota a galáxia atrás. É isso aí, mais ou menos isso. De 1,99, tá ligado? O telescópio estaria tem a foto do Hubble do lado. É assim que os caras vendem. Aí... Se você gostar mesmo do negócio e entender, falar, tá, então eu vou conseguir ver desse jeito com o telescópio, aí você tá apto a ir gastando mais dinheiro. Porque aí eu vou falar um negócio que a gente fala, a gente tem os grupos aqui, eu tenho um curso de telescópio junto com o Paulo Cassella, a gente tem os grupos aqui, é um negócio, a gente chama o Projeto Falência. Tá. Porque, cara, é um mundo sem fim. É igual que você tá ligado, qualquer hobby que qualquer um aqui tem é falência, cara. Aí você vai querer um maior, uma câmera melhor, um não sei o que melhor, um motor melhor, um tripé melhor. Na hora que você vê, cara... Porque já é caro, até lá fora, mano. Lá fora já é caro. Eu tava falando com o Cassella, eu falei, cara... Esse que é o craque de vocês, é comprar telescópio? É o cara, vira o craque, cara. Vira o craque. Mas você tem que ter um lugar também pra colocar ele e tudo mais. Eu lembro que eu tava lá na Irlanda, aí, dá pra comprar ali na Inglaterra, aí eu falei com o Cassella. Falei, Cassella, comprar aquele suporte que aí eu posso botar telescópio ou câmera no telescópio, né? Tem um suportezinho que ele vai acompanhando a rotação da Terra. É um motor. É um motor que você põe em qualquer tripé. Mano, o motor, sem sacanagem, é um tamanho disso daqui, ó. Mais ou menos assim, pesado. 3.700 pounds, libra esterlina. Converte isso pra real. Aqui você nem compra, mas é assim. O motor. Cara, a astronomia como hobby, você pode colocar ela como um dos hobbies mais caros de todos os tempos, aí com certeza. Agora tem o seguinte, é tudo terrível também? Não. Porque o dia, cara, que você vê Saturno muito foda. no telescópio, você, a partir daquele momento ali, sua vida vai mudar. Porque Saturno é um negócio que quando você vê ele, cara, você não acredita no que você tá vendo. Eu sei disso porque eu já fiz muita observação em praça com gente, que muita gente em eventos que a gente vai, eu ponho em Saturno e tal, muita gente fala assim pra mim, isso aqui não é verdade, você colocou uma coisa pra eu ver aqui na frente. Porque a pessoa não consegue acreditar no que ela tá vendo, cara. Porque Saturno no telescópio, aí você pode ter um telescópio pequenininho, quando você vê Saturno, aquilo ali muda a sua vida. E por que eu tô falando de Saturno especificamente? Primeiro que ele tem um anel, e segundo, que uma sensação que você tem no telescópio, que você não tem em outras coisas, e nem em foto, é a profundidade que a gente chama. Então quando você vê Saturno, essa profundidade, esse 3D, ele fica muito claro pra você. Fica. E é aí que a pessoa, ela não acredita, cara. Isso eu falo, cara, eu falo de experiência própria. Muitas pessoas já falaram pra mim,
Cara, eu não tô acreditando. Eu não tô. O que você colocou aí na frente? Você colocou uma Nossa, eu foto pra eu quero ver. muito ver Saturno É assim, agora, cara. cara. A galera que for do Rio de Janeiro e o pessoal de São Paulo tem o Ibirapuera também que bota. No Ibirapuera o pessoal faz observação e tal, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiquei trabalhando no Museu de Astronomia e Ciência Afins, tá lá ainda o MAST, e antigamente era o Imperial Observatório. Aí tem uma pegada mais romântica, digamos assim, porque lá tem aquelas cúpulas antigas da época do Império Entendi. no Brasil. Aham. Aí eu levava a galera lá e subia uma escada de 2 metros, aí destravava, girava o telescópio grandão, aí apontava pra Saturno e é isso mesmo, cara. Isso aí eu tô falando, a galera fica maluca com Saturno. Fica doida, cara. Aí, ó, Por vou deixar a dica por conta aqui. do anel, cara, ali do... É. Sabe? O anel e os tudo. anéis. E o que E acontece tu vê com os espaços Saturno, escuros entre os anéis. Você vê ali. o espaço escuro, você vê algumas luas e você vê as estrelas no fundo. Então, você tem a sensação. Fica a dica aí, ó. O dia que vocês quiserem, seja o Gianzão, a galera aqui do Flow, quer fazer um conteúdo maneiro, vamos lá no Pico das Cabras, cara, aqui em Campinas. Pico das Cabras. É um observatório particular, eu conheço o dono lá, o Júnior. A gente vai lá e faz um negócio. Lá tem vários telescópios de vários tamanhos pra vocês verem e sentirem a pegada do negócio, como que é. Lá é bonito, o céu é lindo, é ali pertinho de Campinas. bem Vamos pra pertinho. caralho. Cadê A gente vai lá, a gente faz vamos um... pra caralho, Bruno. A gente faz um conteúdo Aí, ó. lá maneiríssimo, entendeu? Eu fiz um podcast lá uma vez, transmiti de lá, entendeu? Agora tem Starlink. Agora tem Starlink, dá pra fazer um monte de coisa lá se quiser. Vocês são tudo amigo, né? Vocês, os caras É das... porque o mundo... Só tem meia dúzia de gente meia que... dúzia, cara, de maluco. É meia dúzia de maluco. Pô, Sérgio, eu conheço desde 2017, né? Isso, 2016. 2016, isso aí. Eu tenho É, tem um maluco ficando 7 andando por anos, aí, né? Atrás de Aurora Boreal, né? Tá Tem certo, maluco é isso de aí, tudo, cara. né, cara? Mas então o lance é esse, galera. O telescópio, ele tem isso aí. E a gente sabe, como eu falo, eu tenho curso de telescópio e eu falo pro pessoal, entendeu? Agora, eu moro no centro de São Paulo. Não tem problema, cara. Você vai conseguir ver. Um dos astrônomos amadores que a gente diz mais famosos do mundo, ele observa impacto em Júpiter. Sabe onde que ele observa isso? Aqui no ABC, cara. No meio de 2 prédios. Ele só tem uma frestinha para ver Júpiter. Nessa frestinha ele detecta impacto. Então, isso aí não é desculpa. Agora, o fato de você se frustrar, muitas vezes a pessoa compra um telescópio também e não sabe usar. Se frustra É. por quê? Pô, é isso que eu falei, cara. Porque a pessoa ela tá pensando que ela vai colocar ali e vai ver... eu vou ver Saturno desse tamanho. Você não vai ver desse tamanho. Você vai ver ele pequenininho. Eu acho que a frustração tem a ver com o fato de ser caro. Então você acaba comprando algo, digamos, dentro do orçamento. Sei lá, algo de R$500, R$1.000, que é um dinheiro para muita gente. Só que aí quando vai ver na prática, o suporte, por exemplo, você tem que colocar a mão. Só que como você está dando um zoom, fica mais sensível. Você está dando zoom. Então você deveria ter um ajuste mais fino de controlar por manivelinhas, entendeu? Aí tem que ter uma construção de engenharia mais bem robusta. É porque aí e aí os a galera tem que primeiros, botar a mão, aí isso. aponta pra lua, erra, sai. Aí aponta pra Saturno, fica... E não consegue ver, entendeu? Aí a galera se for falar, E telescópio também, já vou dar a dica aqui, hein? Ó, vocês iam estar tudo no meu curso de telescópio, porque lá eu ensino isso. Como é que entra no teu curso de telescópio, Tem cara? lá, cara, academyspace.com.br, tem um curso lá, telescópio, é legal pra a gente ensina até a fazer telescópio. Telescópio, o olho humano, cara, ele tem um negócio muito interessante, que é aí onde a maior parte das frustrações conversando vem disso. A pessoa pega o telescópio e mete o olhão aqui. Você não vai ver nada, cara. Esquece que você não vai ver. Porque o olho de cada um, você tem uma distância que você tem que estar aqui da ocular para ver. Isso é uma manha que tem na hora de observar no telescópio. Porque 99% das pessoas, elas chegam e metem o olhão com... Caramba, cara, eu tô vendo tudo preto, tô vendo nada. Você não vai ver, cara. Tira o olho um pouquinho. Começou a aparecer. É assim. Era só isso. Era só isso, cara. Era só tá. isso. Então, são pequenos detalhes. E tem que se usar óculos, tem né? que usar óculos e tudo. Então, são pequenos detalhes que se a pessoa não conhece, cara, ela, gastei R$2.000 nisso aqui, não consigo ver nem a lua, cara. Encosta essa coisa aí. Às vezes a ocular que ela tá usando pra ver, a ocular tem, quanto menor o buraquinho pra você ver, maior é o zoom. Aí esse problema Isso. que o Filipão falou. Se tá com um zoom gigantesco, você mexer um pouquinho aqui, sai tudo. Então Tá ventando. tá ventando, começa Aí a tremer. o tripé de plástico Isso aí. cai assim. Aí você tem que pôr uma ocular com um pouquinho maior, depois ir diminuindo. Então existe uma curva de aprendizado para você usar um telescópio da maneira legal
E às vezes a pessoa ela não tá preparada para isso. Esse mundo, o cara quer, não, eu quero ver a foto lá igual o Hubble faz e tal. Você não vai ver, entendeu? Fora isso, aí tem as pessoas também que não é problema nenhum, tá? Eu conheço várias pessoas que elas compram um telescópio e nem colocam o olho. Pode ser também. Porque hoje existem câmeras específicas que você acopla, só que aí é um acessório a mais. O telescópio que era 10 passa para 20 pau. Só que são equipamentos específicos que você coloca no telescópio, câmeras específicas, e liga ela no computador. Aí você vai ver. Aí você vai ver no computador, aí você vai trabalhar aquela imagem, aí você vai processar ela e tal. É bom também? É. Mas nada tira a sensação de você ver com o olho na ocular. Então eu dou essa dica aí também pra todo mundo, cara. Não... Porque tem muita gente que fala assim, ah não, eu quero só pra tirar foto pra postar no Instagram. Tem problema não, cara. Pode fazer isso também, tá tudo bem. Só que veja com o olho, cara. Porque a sensação vai ser outra. E a experiência é outra. O jeito que você vai ver e tudo é outro. Então, você vê a lua, cara. Que você mostra a lua pra muita gente, cara. Que a pessoa se emociona na hora que vê a lua. Fala, caramba, eu não imaginei que era desse jeito, cheio de cratera, assim, que é isso e tal. Então, o negócio... E Saturno... É Lua e Saturno, cara. Saturno, cara, é a virada de chave na vida de muita gente. Tu já É ver pegou Saturno um no telescópio. binóculo, alguma coisa e apontou pra Lua? Cara, Alguma vez na provavelmente vida? sim, quando há muito, sei lá, moleque, vai. Sei lá, com 12, 13 anos. Que é tipo, fazer literalmente agora. Tu sai aqui, a Lua tá ali. Aí tu pega um binóculo e aponta. Cara, já dá um baque já. É que eu nunca tive um binóculo. É o seguinte, o Perseverance, ele tá hoje, né, atualmente, ele tá dentro de um antigo leito de um rio lá em Marte, tá? Que foi um rio no passado, há aproximadamente uns 3 bilhões de anos atrás. Essa região onde o Perseverance está, ela era um rio. E lá nesse rio, o Perseverance encontrou uma rocha, que é a rocha mais diferente, mais interessante, que é essa rocha que vocês estão vendo aí na tela, que já foi encontrada em Marte até hoje. Por quê? Porque ao examinar a rocha, eles descobriram características nessa rocha que aqui na Terra são geradas por vida microbiana. Na verdade, seriam os fósseis da vida microbiana. Foi isso que o Perseverance deve ter descoberto. Qual é o problema? O problema é que se você olhar essa imagem ali, ó, tem uma rochinha bem escurinha ali em cima, tá? Uma coisinha bem mais escurinha. Deixa eu pegar aqui, ó, tem essa outra imagem aqui, Cris. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ai, caramba. Ah, tá aqui. Essa aqui, ó. Vai nesse site aqui que eu vou te dar e na primeira imagem aqui você clica na setinha ali. Tem uma intrusão ali que a gente chama. Aquilo ali é olivina. Então, qual é o problema? A olivina, ela é um mineral que é produzido em erupções vulcânicas. Então, pode ser que essas características que aqui na Terra lembram fósseis microbianos, na verdade não foi isso. Então, essa é a grande dúvida hoje. Se essas características foram produzidas por vida ou não. E aí que entra todo o problema dessa história, como essa primeira imagem aí vai ter uma setinha nela. Clica na setinha ali, ó. Então tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tá escrito ali, ó, Olivine. Então aquela olivina ali não era para ela estar ali. Mas ela tá porque ela veio de uma erupção vulcânica. Pode ser que essa rocha toda veio de uma erupção vulcânica e aí não seria vida, seria por efeitos ali da erupção que criou essas características. Beleza? Muito bem. Qual é o problema de tudo isso? Só tem uma maneira da gente saber. Essa amostra aí, o Perseverance foi lá e coletou uma amostra. Ela tem que voltar para a Terra, na famosa Mars Sample Return Mission. O problema é que esta missão, hoje, ela está ameaçada de não acontecer por falta de dinheiro da NASA. A NASA, galera, embora o Brasil, a gente comentou aqui, né, que a AEB tem pouca grana, e a NASA tem muito mais, mas a NASA tem pouca grana. Se comparado com outros setores do governo americano, por exemplo, o Exército. Então, o orçamento da NASA hoje gira na casa dos 25 bilhões de dólares. O orçamento do Exército americano, das Forças Armadas americanas, gira na casa dos 800 bilhões de dólares.
tá? Com essa grana que a NASA tem, não tem como ela executar todas as missões. Tanto que o Chandra vai ser desligado, tristemente, fez 25 anos agora do Chandra, ele vai ser desligado. E a missão de trazer essas rochas lá de Marte para a Terra, hoje, ela não vai acontecer. A não ser que a NASA encontre o quê? Parceiros comerciais para isso. Então ela já elegeu ali uma série de empresas, SpaceX está no meio, Blue Origin está no meio, sempre são as mesmas, né? Mas estão elas lá. E é dramático isso. Ah, mas por que tem que trazer para a Terra? Porque é aqui na Terra que nós vamos ter todos os laboratórios estudando. E aí, tem uma figurinha. Volta ali naquele site ali, Cris. Volta no site lá. Tem a figurinha que é a figurinha mais legal de todos. E decorem essa figurinha, tá? Quando a gente falar de vida. Desce lá embaixo. Mais, é a última imagem. Essa aí, ó. Sobe. Isso aí. Coloca isso aí numa outra janela. Então, isso aí, vocês vão ver agora, isso aí é a chamada escadinha para definir se tem vida ou não, ou se aquela rocha ela foi gerada por vida ou não. Então, olha só que legal. Aprendam isso, tá? Aprendam isso. Isso aí é muito, muito importante mesmo. Então, vamos lá. O primeiro degrau da escada é o seguinte. Detectar um possível sinal. O Perseverance detectou. Opa, subimos o primeiro degrau. O segundo degrau é rule out. Para quem não sabe o que é rule out em inglês, é eliminar. Então, vamos eliminar a contaminação. Então, vamos lá, a gente estuda a rocha e fala, opa, essa rocha aqui realmente ela veio de Marte, não tem contaminação nenhuma. Passamos do segundo degrau. Vamos para o terceiro degrau. Terceiro degrau tá ali, ó, make sure biology is possible. Vamos ter certeza de que é possível ser biológico aquilo ali. Beleza, passamos aquele degrau. Rule out no biology, ou seja, vamos eliminar todas as hipóteses que não sejam biológicas, que não é o caso dessa rocha específica que eu falei para vocês. Por quê? Porque ainda existe a hipótese dela ter sido gerada numa erupção vulcânica ali perto, tá bom? Só trazendo para a Terra para a gente matar isso. Por quê? Porque tem ali, ó, o quinto degrau, que é ter um sinal adicional independente. Então, a gente tem que esperar primeiro o Perseverance detectar outra rocha parecida com essa. Depois, rule out other hypotheses, ou seja, eliminar qualquer outra hipótese, que é modificação por algum tipo de mineral, de mineralização, dissociação, erosão, qualquer coisa dessa. Eliminou tudo isso? É vida ainda? Não é. Precisamos ter confirmações independentes. E esse último degrau aqui dessa escada, ele só é possível aqui na Terra. Por quê? Eu pego aquela rocha e mando para dezenas de laboratórios. E todos os laboratórios vão analisar. No final das contas, todos os laboratórios têm que chegar num consenso e falar, beleza, isso aqui, passamos por todos esses degrauzinhos aqui da nossa escada e você pode bater o martelo. Sim, essa amostra aqui, ela representa o fóssil de um ser microbiano que tinha em Marte há 3 bilhões de anos atrás. Entenderam a dificuldade que é da gente chegar numa resposta? Então é assim que funciona. Nós nunca passamos do quarto degrau, né? Do quarto degrau, nunca. Estamos perto de chegar ali naquele canto. O problema é que o último degrau é só as coisas voltando. E aí tem esse problema da missão, né? É. Não, e tá muita coisa, né? Cancelou o Viper, vai desligar o Chandra, vai cancelou essa de retorno, então tá complicado. Tem isso, nem falamos, né, galera? A Viper, que é aquele rover que ia estudar ali o polo sul da Lua, atrás de voláteis, né, que basicamente é água, ele foi simplesmente cancelado, cara. Cancelaram a missão. Já gastaram uma grana, tinha uma equipe, um monte de coisa e tal, simplesmente cancelaram a missão, entendeu? Ele tava pronto. Tava praticamente, tava pronto. Então, assim, embora, né, como eu falei, tenhamos muito dinheiro na NASA, comparando com o Brasil, obviamente, comparando lá entre eles, a NASA tem pouca grana, então ela tem que escolher as missões. E a prioridade hoje da NASA, obviamente, que é voltar para a Lua. Então,
as outras missões elas ficam em segundo plano. Essa missão de retorno de amostra é uma das maiores novelas da história do programa espacial norte-americano. Desde a década de 90, eles já pensavam em fazer uma missão dessa. E até hoje nada. E isso eu talvez crave com certeza. Se eu tivesse grana para ir numa casa de aposta, a China vai trazer a amostra de Marte antes dos Estados Unidos. Você pode pôr certeza. Porque a China tem umas coisas que ela domina muito bem. E uma das coisas que ela domina muito bem é esse negócio de trazer a amostra de outro lugar. Eles já dominaram isso. Isso aí já é um negócio que não tem segredo para ir. Pode ser da Lua, de Mar, de onde for, eles vão trazer. Então, não vai ter. E a NASA, enquanto isso, vai ficar nessa aí.